faz um vídeo para a gente pensar a respeito da Bíblia, da leitura da Bíblia, a partir de dinâmicas distintas, algo que eu tenho colocado no meu canal, alguns vídeos também distintos. E, mais uma vez, sem muitas delongas, a gente vai fazer uma reação nesse vídeo a respeito de algumas falas do professor André Chevitarese. Na verdade, é uma fala dele a respeito do verbo paradidome, em grego. Então, eu quero levantar algumas questões que são elementos fundantes, importantes, substratos necessários para a gente trabalhar com a questão da leitura da Bíblia. O meu foco aqui nem é discutir tese, meu foco é entender como esse tipo de pensamento influencia a nossa leitura. O foco aqui, evidentemente, é a questão da leitura. Até o vídeo dele, o título é Como Ler a Bíblia Corretamente, que é algo que, ao meu ver, é extremamente relevante. Para mim, é uma bandeira essa ideia de democratizar a informação para aqueles que não têm, para que possam, de fato, ler de forma honesta a Bíblia. Então, se essa é a sua praia, se inscreva no meu canal, para que possamos observar juntos aqueles que não têm informação, que possam ter, para que isso seja democratizado. Os que já têm, possamos debater cada vez mais a respeito disso. Então, vamos lá. Mas antes de entrar no vídeo, eu quero compartilhar alguns materiais que eu usei aqui como bibliografia. Primeiro é o léxico grego do Novo Testamento e outras literaturas cristãs primitivas, o famoso BDAG. É esse léxico que eu usei aqui na minha fala. O outro que eu usei também para a gente observar é esse aqui o chamado LSJ. Isso aqui é a revisão, um suplemento revisada de 1996. Esse léxico aqui é também fantástico. De fato, é muito caro. Estou colocando tudo na Amazon para entender que são literaturas caras. Realmente não dá para fugir disso. O outro material que eu estou usando aí, que graças a Deus já tem em português, aqueles que não leem inglês, eles já podem ler esse léxico do Lounaida, foi lançado pela SBB, é o dicionário de campo semântico, domínio semântico, subdomínio semântico, e aí vai. Acaba de cair o carrinho do meu filho aqui, que maravilha. Então, para a gente entender essa dinâmica, esse léxico é também fantástico, importante para nós. E a última literatura que eu usei aqui é o comentário do Tisselton, Anthony Tisselton, The New International Greek Testament Commentary. Esse aqui é maravilhoso, principalmente na tese que ele trabalha, de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Esse pensador é genial, Selton, as obras dele na hermenêutica, no comentário, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Então, esses são os materiais de bibliografia que eu usei, pelo menos os básicos, não somente esses. Então, a gente vai reagir, mas antes de reagir, eu quero colocar um pedacinho do vídeo aqui, vou fazer uma síntese dele para ser honesto, a respeito do que ele diz aqui, bem no iniciozinho mesmo. E eu vou começar falando de um verbo grego, paradidomi, que é o verbo entregar, trair. E eu quero mostrar para vocês como muitas vezes, quando você não está com um especialista, como muitas vezes essas questões embananam, como essas questões são extremamente complicadas. Eu peguei 3 pequenos exemplos de muitos que eu poderia ter pego, que vocês conhecem bastante. 3 situações no Novo Testamento, em passagens que vocês conhecem. Eu vou analisar com vocês esse verbo paradidome. A primeira passagem... Então, aqui, a partir do que ele enunciei como roteiro, a gente vai observar agora a fala dele e, a partir, numa síntese, ou seguindo o roteiro estabelecido por ele mesmo, na fala ali, que não ficava rápida, mas a gente vai observar aqui. Então, vamos lá, vamos dialogar com a fala dele de forma bem lenta, vamos devagar aqui. Então, a primeira questão é observar que esse aqui é o verbo paradidome, que é o verbo que ele cita aí,
Esse verbo ele aparece 134 vezes no Novo Testamento e 277 vezes na Septuaginta, contando os apócrifos, no total. Então, observe bem que no NT o número de aparições é até considerável. O que acontece? Em primeiro lugar, ele começa o vídeo dizendo a importância do especialista, claro, para o texto grego é fundamental, e essa é uma coisa relevante do vídeo, é mostrar a necessidade da língua original, de entender o grego. O grego não é uma língua muito fácil, eu estudo grego há mais de 10 anos, tive um excelente professor na minha primeira faculdade, que eu nunca vou me esquecer dele. É uma língua desafiadora, realmente precisa de tempo para poder entendê-la, para continuar a entendê-la, né? Porque exaustivamente só Deus sabe, ninguém mais, mas estamos na batalha. A primeira coisa que ele diz é que o verbo paradídome pode ser entregar ou trair. Ele já começa o vídeo falando isso. Então, ele trabalha 2 ideias de tradução. Então, vamos lá. Quando a gente olha a tradução, o primeiro elemento que eu quero observar aí, que hoje se trabalha a ideia do campo semântico. Hoje a tradução passa pelo chamado campo semântico. E o campo semântico, o que é? É um grupo particular de palavras que tem relações linguísticas, por sinonímia, antonímia e por algum tipo de associação. Você consegue, para deixar claro, em literaturas básicas como essa aqui, a tríade hermenêutica, você consegue entender o básico do campo semântico. Você já consegue ter uma ideia sobre isso. Então, vamos lá. A questão é que o verbo paradídome, quando você olha pelo léxico, pelo menos do Lounaida aqui, para a gente trabalhar, o Lounaida, que você pode acessar em português, você tem 7 possibilidades de traduzir o verbo paradídome. Então, aparece sobre domínio semântico. O domínio semântico aqui, a questão de domínio e subdomínio é muito importante para o Lounaida. Dominar, governar, subdomínio, entregar, trair, parece ser mais coerente aqui com a ideia usada. Então, o que é aqui? Você tem 7 possibilidades. Eu até coloquei na minha nota de rodapé aqui as possibilidades do paradídome. Primeiro, conceder a alguém a oportunidade e ocasião para fazer algo. Antropois, paradedokos, tas psíquicas. Então, aí arriscar a vida. Paradoquem tu pneuma, entregar o espírito. Paradoi rocarpós, fruto da. Transmitir o ensino de natureza tradicional. A gente vai observar isso com mais cuidado na frente. Paradidotai, querreiras ramartolon, entregar nas mãos, entregar o domínio dos outros. E esse 7º que a gente vai olhar com cuidado aqui. Então, só rapidamente, para a gente entender que tem uma gama maior de possibilidades. E tanto o BDAG como o LSJ trabalha o grego clássico também, dialoga com a filosofia, o uso lá também, e o uso no Novo Testamento, então é um pouquinho mais amplo para se entender isso. Então, esse 7º, possibilidade de tradução para o paradídome, nesse caso aqui pode ser entregar uma pessoa ao domínio de outra, entrega de alguém supostamente culpado para que seja punido pelas autoridades, ou entrega de indivíduo aos inimigos que supostamente se aproveitarão da vítima de forma indevida, entregar, trair. Então, essa ideia do Lounaida, para a gente entender uma das possibilidades de tradução. Claro que a tradução, eu estou até num projeto, numa jornada no meu canal, para falar de tradução, a arte, a teoria e a prática da tradução, do Naida também, do Tybert, que é uma literatura maravilhosa, que infelizmente só tem em inglês. Eu quero fazer um resumo dessa obra para entender de fato o que é a tradução, né? Todo mundo fala de tradução, mas a questão ontológica é importante. O que é tradução? A definição disso. Então, essa literatura ajuda a gente. Então, a gente pode compreender que essa equivalência de palavra com palavra, às vezes, não ajuda muito. Paradídome, entregar. Paradídome, trair. Não, é mais do que entregar. É entregar uma pessoa ao domínio de outra,
entrega de alguém supostamente culpado, para que seja punido pelas autoridades, ou entrega de um indivíduo aos inimigos, que supostamente se aproveitarão da vítima de forma indevida, entregar, trair. Então, eu gosto do Lohner e dos outros léxicos também, que eles trabalham paráfrases que acabam expandindo um pouco mais do que é a palavra aqui. Então, entregar, trair é uma síntese, um resumo, uma equivalência de palavras, nesse caso aqui, que é um pouquinho mais do que isso, um pouquinho mais amplo. Logo depois, ele vai dar 3 exemplos no Novo Testamento. O primeiro exemplo que ele dá é de Mateus, capítulo 26, do verso 21 ao 26. Você pode até abrir a sua Bíblia, se você quiser, em Mateus 26, para a gente olhar isso com calma. O que acontece? Quando a gente olha a narrativa em si, o que a gente tem aqui? A gente tem um momento interessante, logo depois que os discípulos preparam a Páscoa, e o traidor ali ele é, de fato, indicado e apontado, e o verbo paradidomi aparece algumas vezes aqui. Ó. Primeiro, no verso 21, enquanto comiam, declarou Jesus, um de vós me trairá. Então, paradócei, primeiro verbo aqui. Aí ele diz que a tradução que ele usa acaba usando o verbo entregar. E ele vai trabalhar com a incoerência de que paradócei aparece aqui nesse verso, paradócei aparece de novo depois, aqui na frente, depois paradidotai, aqui o verbo no presente, e depois o ró paradidos, que é o particípio substantivado. Então ele diz que as aparições do verbo acabam sendo incoerentes porque somente o último é traduzido como o que trai, ou traidor. Então, aqui parece que eu uso adjetival do particípio. Iudas ró paradidos. Então, o que acontece? Ele acaba dizendo que, não, esse tradutor, ele coloca entregará, é entregue, o que trai, o traidor. Por que só o último ele muda para trair e antes a entregar? Então, na verdade, essa mudança, ela acontece só na versão que ele está usando ali, ou só não, ou na versão que ele está usando. Eu peguei algumas versões, como a ARA, a Corrigida Fiel, a Nova Almeida, a NVI, a tradução brasileira. Não procede isso. Todos trabalham com o verbo trair. Todas as versões, trairá, é traído. Então, a ideia de fato que de entregar para trair, essa dissociação só existe, talvez, na versão que ele está consultando, ou em alguma outra, mas as que eu consultei, pelo menos as mais comuns usadas, não trabalham com essa dissociação de entregar e trair. Então, esse é um fenômeno que acontece naquela tradução. Para a gente discutir só o que ele está colocando ali. Então, o que é trair aqui? Ó? A entrega de indivíduo aos inimigos que supostamente se aproveitarão da vítima de forma indevida. Nesse sentido, é trair. Trair, nesse sentido colocado aqui. Então, essa mudança feita pelo tradutor somente no verso 25 não procede. Procede, talvez, na versão que ele usou lá, mas essa que eu consultei aqui, pelo menos, não vi em nenhuma delas, nenhuma mesmo. Agora, tem um elemento interessante, que é o contrário disso. Por exemplo, se nós pegarmos o capítulo 26 de Mateus, verso 15, ele é interessante porque o que acontece? Você tem a famosa tempo da narrativa, que são os 2 dias, o capítulo 26. Daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Capítulo 26, verso 2 de Mateus. Depois, no verso de número 14, chamado Pacto da Traição, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais, propôs: que quereis me dar e eu vou-lo entregarei. Aí o verbo entregar aparece nessa dinâmica nos sinóticos, no chamado Pacto da Traição, Mateus 26, 15, Marcos 14, 10, Lucas 22, João 19. Aqui o inverso, aqui não deveria ser entregue, deveria ser trair. Então, quereis me dar que eu vou trairei. Porque, de fato, a dinâmica contextual
acaba corroborando com a ideia de que por 30 moedas ele entregaria Jesus, ou trairia Jesus com um beijo. Então, parece fazer sentido de que realmente o verbo paradidome aqui precisaria ser traduzido como trair, e não como entregar. Aí é o contrário daquela crítica que ele fez lá em relação ao entregar e trair. O segundo elemento que ele trata está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Ele diz, de fato, a tese dele... antes de observar isso, de passar para outro texto, aqui na nota de rodapé eu até coloquei o que ele diz. Ele diz que Judas é uma figura literária, nunca existiu enquanto alguém real, uma criação marcana, porque Marcos foi o primeiro a descrever Judas, na chamada prioridade de Marcos, num contexto histórico que envolveu Jerusalém e do templo, pontos que impactaram a Marcos, evidentemente. Então, aqui é uma outra tese que a gente vai ter que olhar com muito cuidado. Aquela dinâmica de leitura em que o personagem citado ali, pelo ponto de vista do narrador, não tem nenhuma credibilidade histórica. Nesse caso, é só uma criação, a expressão que ele usa aqui, é só uma figura literária. Então, de fato, há realmente muita discussão nesse aspecto. Eu gosto muito da tese do James Dunn, do Jesus Recordado, a relação entre história, hermenêutica e fé. Isso é uma questão fundamental. Dependendo do ponto de vista do método que você usa, você pode olhar para o texto e imaginar que o autor está inventando um personagem, está construindo, ele não tem laços nenhum com a realidade. De outro lado, no método gramático histórico, você entende que é historiografia. A gente tem que separar história de historiografia. São duas coisas diferentes. A historiografia é o registro da história. Então, a galera do trabalho gramático histórico, de fato, trabalham com a credibilidade do narrador, mesmo reconhecendo que é uma historiografia, não trabalha com a tese de falta de credibilidade histórica quanto àquilo que é narrado nos evangelhos, repito, mesmo sendo uma historiografia. Então, tem linhas distintas para se olhar essa questão. De fato, a questão não é muito fácil para ser resolvida, não é muito fácil, e é uma discussão que eu preciso estabelecer num outro vídeo, porque tem que ser um vídeo inteiro somente sobre isso. Claro que eu preciso me posicionar e dizer que eu estou entre aqueles que leem a Bíblia pelo método gramático histórico, que, de fato, acreditam no autor, acreditam no narrador, mesmo entendendo que isso é uma historiografia, que é o que a gente não pode negar. Mas vamos lá. Ele vai aqui, agora ele estabelece uma relação entre 1 Coríntios 11, 23, com Romanos capítulo 8, verso 32. Então, ele entende... O que acontece? Aqui em 1 Coríntios 11, 23, aquele famoso texto, porque eu recebi apócrio do Senhor, o que também vos entreguei a vós. O famoso roti declarativo, roquios Iesu, o Senhor Jesus ente nicti, na noite que na noite que foi traído, tomou o pão. Então, ele diz o seguinte, não, paradideto, esse imperfeito aqui, que está na voz passiva, que parece ser o imperfeito aurístico, que é um uso distinto do imperfeito. O imperfeito tem vários usos também, e dentre eles está o chamado imperfeito aurístico. Aí ele diz, não, mas aqui foi traído, mas como assim? É melhor foi entregue. Aí ele tenta trabalhar uma coerência com Romanos 8, 32, que diz que Deus não propôs o seu próprio filho, mas por todos nós entregou para Edoquém. Então, o auristo aqui, ele diz, não pode ser Jesus, Deus traiu Jesus. Ou seja, se entregou em Romanos 8, 32, tem que ser entregou também em 1 Coríntios 11, 23, porque é o mesmo autor, são só livros diferentes. Então, de fato, ele estabelece uma problemática. E, a partir daí, ele diz isso aqui, ele afirma que Paulo nunca soube da traição de Judas, no material paulino não existe a figura do traidor, a ideia do trair também é de entregar. Então, isso aqui é uma outra questão que a gente vai ter que olhar com cuidado aí. Mas, em suma, vou até deletar para ficar com o que ele está falando. Paulo nunca soube da traição de Judas. Então, seria totalmente indevido usar foi traído aqui. Que não seria coerente também
usar em Romanos 8,32, paredoquem e paredideto. Paradidomi, com o mesmo autor não pode ser diferente. Então, vamos lá. Primeiro ponto, ele não quis, claro que ele sabe, mas ele não quis falar do paredoca. Paredoca é um verbo que aparece aqui, que é paradidomi. Então, paradidomi aparece 2 vezes em 1 Coríntios. Aparece rocaí paredoca, romim, e depois paredideto, elabem arton. Então, primeiro, olha bem, como é que é a questão? É o mesmo verbo, está em verde aí, o mesmo verbo, só que ele tem traduções totalmente diferentes. O paredoca, pela ideia lá do domínio semântico, do subdomínio, é transmitir ensino de natureza tradicional, muitas vezes com a implicação de se tratar de um processo que ocorre por longo período de tempo, instruir e ensinar. Já o paredideto é aquele entrega de indivíduo aos inimigos, supostamente se aproveitaram da vida de forma indevida, nesse caso, entregar e trair. Então, é muito importante uma coisa que o Chevitarese não colocou, mas que é uma correlação importante, é a ideia do paredoca com paredideto. Os 2 verbos, o mesmo verbo aparecendo em 2 lugares no Novo Testamento. Claro que isso transmite uma ideia, mas por que no primeiro verbo é entregar no sentido de entregar, transmitir o ensino tradicional, e no outro foi traído? Então, para alguns autores, a Eut Selton, ele discute isso bastante aqui, até coloquei na nota de rodapé as ideias que existem a respeito disso. Então, mas tem uma tese aqui do Gordon Fee. O que o Gordon Fee diz? Que a palavra muito provavelmente se refere à primeira traição de Judas, mas sua principal razão é simplesmente que uma alusão à traição ocorre na tradição de Jesus, do anúncio da traição no momento da última ceia. Então, o que acontece? Acaba que o Gordon Fee associa o paredoca com paredideto para dizer que o foi traído também faz parte da entrega e da transmissão de um ensino tradicional, que a gente pode chamar de tradição apostólica. Então, isso aqui é muito importante para discutir a chamada organização cronológica do Novo Testamento. Claro que a gente sabe, primeiras cartas, depois os evangelhos, com respeito à escrita, mas ainda assim, Paulo se baseia numa tradição, e o verbo paradidomi mostra isso, e nessa tradição, a ideia de que o foi traído já estava presente. Então, Paulo teve acesso a isso. Aí ele pode dizer, mas não, foi entregue, foi traído. Olha bem, eu entendo que ele diz que Paulo nunca soube nada da traição de Judas, porque aqui foi entregue, mas não há como afirmar isso. Não há como afirmar que esse verbo aqui tem que ser foi entregue e não foi traído. Não há como afirmar isso. O verbo tem as 2 possibilidades de tradução. E mais, outro elemento importante de Romanos 8,32, que ele coloca aqui, mas paredoca aparece em Romanos 8,32, e é assim, Deus traiu Jesus? Como assim? Não é entregue? Se tem entregue lá, tem entregue aqui também. A grande questão aqui é a seguinte, que o sujeito de Romanos 8, o sujeito é teós. O sujeito é teós. O sujeito lá dos evangelhos é Judas. Mesmo que tenha aqui no 1 Coríntios 23, seja a voz passiva, tem um chamado agente da passiva. O agente da passiva aqui é Judas, ele foi traído por Judas. Então, evidentemente, a ideia do agente da passiva acaba colocando o papel dele dentro da dinâmica afirmada por Paulo, do agente da passiva. E nos evangelhos, o sujeito é Judas, aqui o sujeito é Deus. Então, o verbo precisa ganhar uma conotação diferente, evidentemente, pela exegese contextual canônica. Algo que ele mesmo diz lá, Deus é justo, ele não pode trair ninguém. Automaticamente, o paradidomi não tem que ser trair, tem que ser um outro subdomínio semântico, uma outra ideia de subdomínio sendo colocada aqui, não aquela que é vista anteriormente. Então, a gente precisa entender que, de fato, o sujeito é importante porque entra numa dinâmica contextual do capítulo 8.
E o capítulo 8 as perguntas retóricas feitas por Paulo ali acabam chancelando a grandeza de Deus no aspecto da chamada soteriologia, ou seja, no aspecto que envolve a salvação. Então, podemos dizer que o que diferencia o paradídome de Romanos 8,32 para o paradídome de 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, é o sujeito. São sujeitos diferentes. Ah, mas o verbo é o mesmo, não tem problema. É o sujeito e o contexto vão definir que tipo de tradução será realizada ali. Porque o contexto discursivo, lembrei-me do James Barr e a sua obra sobre a semântica clássica e maravilhosa. A semântica é uma questão muito importante a ser estudada. É fundamental para se entender isso. Então, meus queridos, o que a gente tem em mente aqui? O que a gente tem para se observar, de fato? Realmente, a questão que envolve o verbo paradídome é uma questão discutível. Claro, o verbo pode ser traduzido como entregar? Pode. A gente não está dizendo que não possa ser traduzido como entregar. Mas é sempre entregar em todos os lugares? Não, a gente não pode dizer que é isso também. Porque, de fato, o verbo tem outras possibilidades de ser usadas. Lá nos evangelhos, a ideia de entregar, não é verdade. Só na versão que ele está usando. Nas outras não aparece isso. Segundo, a 1 Coríntios, entregar ou foi traído? Pode ser as duas traduções, são extremamente cabíveis. E a ideia do Gordon Fee com a ideia do paradídome, como transmitir um ensino de forma tradicional, ou chamada tradição apostólica, acaba associando uma coisa a outra. A ideia de Judas como traidor associado à chamada tradição apostólica. E Romanos 8,32, mudou, não entregou, é trair, como assim? Não, a gente trabalhou com a questão do sujeito. O contexto, claro que ele sabe muito bem disso, muito melhor do que eu, inclusive, que diz que o contexto é soberano sobre a semântica e também sobre a tradução. E eu quero concluir esse vídeo dizendo o seguinte: de fato, o que é extremamente relevante na fala dele é a questão da importância do grego para a exegese e para a leitura. Esse é o primeiro ponto. Não dá para fazer exegese de forma madura sem grego. E o grego é uma língua que exige demais do estudante. Como disse lá há pouco, eu tenho mais de 10 anos estudando grego e é uma língua que você vai continuar estudando até o resto da vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, agora eu que estou lendo a Bíblia em português, eu preciso ter acesso às informações, hoje não dá mais para fugir disso. O que antigamente era só na redução da igreja, intramuros, hoje está no YouTube, está nas redes sociais, hoje a questão foi democratizada, hoje a informação está visível a todos, então é necessário que o leitor tenha um conhecimento não acadêmico, tem que se formar, mas tem que ter um conhecimento básico do que é a leitura da Bíblia, para que, de fato, ela funcione pela prática e também pelos substratos que envolvem os pressupostos que definem a leitura da Bíblia. Então, esse elemento, claro, as coisas que a gente analisou aqui de forma bem sintética, para ter uma ideia da dinâmica do que foi visto e analisado aqui. Fiquem com Deus aí. Um abraço.